Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, hoje nós celebramos a festa do apóstolo e evangelista São João. Se os senhores notarem, o Natal, dia 25, tanto antes como depois, tem santos muito particulares que nós celebramos. O primeiro foi São Tomé, dia 23 de dezembro. Porque São Tomé foi aquele apóstolo que chegou tarde, depois da ressurreição de Nosso Senhor, e Nosso Senhor disse, ele disse que não acreditava, que as mulheres estavam falando demais, que tinham ressuscitado Nosso Senhor, e os apóstolos tinham visto. E ele disse o quê? Se eu não inserir meu dedo dentro das chagas da sua mão, e a minha mão no seu lado aberto, eu não acredito. Aí passaram-se 8 dias, e Nosso Senhor aparece, Tomé está ali no meio deles e diz, Tomé, põe as suas mãos nas minhas chagas, teus dedos em minhas chagas e tua mão em meu lado, e não seja incrédulo, mas fiel. Pois então, ao ver Nosso Senhor ressuscitado, São Tomé exclama, meu Senhor e meu Deus. Os protestantes, como não sabem ler muito bem, muito menos a Sagrada Escritura, eles colocam assim, meu Senhor, vírgula, meu Deus. Não foi isso que São Tomé disse. São Tomé olha o ressuscitado e exclama, meu Senhor e meu Deus. Então vê na humanidade resplandecente de Nosso Senhor, o seu Senhor, pelo senhorio que Nosso Senhor conquista pela sua paixão e morte, e na pessoa que ele tem diante dos olhos reconhece o seu Deus. Pois então, a Santa Igreja quis colocar São Tomé uns dias antes do Natal para que quando olhássemos para o presépio, recebêssemos a bem-aventurança que São Tomé recebeu. Nosso Senhor vai dizer assim, Tomé, bem-aventurado aqueles que crerão sem terem visto. Pois então, nós não vimos Nosso Senhor ressuscitar e nós não vimos antes disso Nosso Senhor nascer, mas recebemos a bem-aventurança porque nós cremos. Então a Santa Igreja coloca São Tomé bem perto do presépio. Antigamente, sendo mais preciso, antes do Renascimento, uma época muito maligna na história da humanidade, tanto nas artes como nas ciências, e principalmente na Santa Igreja, que vem o humanismo e toda esta sensualidade e estupidez, que esta bomba nuclear que explodiu com o Concílio Vaticano II é muito antiga. Pois então, antes, o menino Jesus era representado no presépio, porque está escrito que a Santíssima Virgem envolveu em panos. Mas os pintores e escultores daquele então faziam uma coisa muito interessante. Eles faziam o menino Jesus estar envolvido da mesma forma que estava envolvido no sepulcro. Se os senhores olharem as pinturas antes do Renascimento, assim era. Nascido numa gruta, envolvido da mesma forma como faixas, tecidos assim como se envolveria alguém que estava no sepulcro. E justamente para enxergar o menino que nasceu, como dizemos no credo, para nossa salvação, nasceu, padeceu na cruz, morreu e ressuscitou por nós. Depois nós celebramos, no dia 26, o protomártir chamado Santo Estevão. Ele é a primícia dos mártires do Novo Testamento. E ele como ele morre muito parecido com Nosso Senhor, porque os judeus odeiam Nosso Senhor e crucificam. Aí Santo Estevão é a mesma coisa, como Santo Estevão respondeu às perguntas dos judeus com sabedoria em plenitude do Espírito Santo, os judeus começam a ficar com ódio e apedrejaram a Santo Estevão. E assim que, ao ser apedrejado, Santo Estevão diz, Senhor, não imputes a eles este pecado. E Nosso Senhor morre do alto da cruz dizendo o quê? Senhor, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem.
Então, como o protomarte diácono Santo Estevão está tão identificado a Cristo em sua vida, paixão e morte, assim que nós celebramos no Natal, um dia depois do Natal. Mas e hoje, São João. São João, na iconografia, é representado por uma águia, da visão do profeta Ezequiel. Porque São João começa o Evangelho, que é o último que nós lemos em quase todas as Santas Missas, o quê? Olhando Deus. Uma águia, falando da ave em si mesma, tem uma potência visual que nenhum mortal alcançará jamais. Talvez com o corpo ressuscitado, glorificado, vamos enxergar como seres humanos, mas a águia tem a sua potência visual incrível. Então, quando São João vê o nosso Senhor, ele não descreve ali aqueles elementos sensíveis que podemos chegar até Deus. Ele aponta diretamente a Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, estava em Deus e era Deus. Então, em vez de ver o menino no presépio, que esteve, São João começa o seu evangelho relatando algo que não tem princípio e não terá fim. A geração da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por isso ele fala no princípio, mas é um princípio sem princípio. Coloca princípio porque nós humanos precisamos, para entender, colocar coisas no tempo. Algo atemporal dá um curto-circuito, enruga o cérebro de todos nós. Então ele coloca um princípio, mas esse princípio não tem princípio. Deus é Deus desde toda a eternidade e como tal é Pai, é Filho, é Espírito Santo. E São João vai até lá, na eternidade de Deus, para começar a descrever nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por isso está 2 dias depois do Natal, para que com São Tomé e com ele, nós enxerguemos no presépio está o nosso Deus. Não é obsessão do padre, porque já pregamos isso no dia do Natal, mas é uma insistência sacerdotal, porque nós esquecemos, e esquecer essa verdade de fé arruína todo o edifício dos 2000 anos de sacrifício, de ensinamento da Santa Igreja Católica. Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. E amanhã nós vamos celebrar os Santos Inocentes. Bom, o sermão de amanhã fica para amanhã, mas antecipando no que devemos, vamos ver uma chacina de Herodes. E por quê? Justamente porque Herodes sabe que aquele menino que os reis disseram ter visto a sua estrela no Oriente é Deus. Então ele queria matar a Deus, porque Deus, segundo a concepção orgulhosa de Herodes, ia tomar-lhe o reinado sobre Jerusalém. Então, queridas almas, se nós não professamos a fé na divindade de Jesus Cristo, nós damos morte a Deus, sim, senhores. Porque é esquartizar, é dilacerar a pessoa divina que nasce na pobre e fria gruta de Belém. É martirizar a Santíssima Virgem porque ela é mãe de Deus. Se o seu filho não é Deus, ela deixa de ser mãe de Deus, e isso quem pensa assim? Quem pensou assim? São Jerônimo explicando que Santo Inácio Mártir deu uma razão a mais, a quarta razão pela qual Nosso Senhor quis nascer, Nossa Senhora casada com São José. E aí nasce Nosso Senhor, e diz São Jerônimo, citando a Santo Inácio Mártir, para que o diabo, vendo aquela família, não enxergasse que era o Filho de Deus. E é olhar como uma família qualquer não, porque não eram, mas muito virtuosos, fora dos padrões, até aí muito respeitável, e que teve um filho, o primogênito. E aí Deus oculta a sua divindade do demônio. E nós vamos ver que depois os que seguem o demônio, que o demônio sabe que Cristo é Deus, vão fazer o quê? Vão tirar a divindade de Nosso Senhor. Essa heresia é antiga e nova, chama arianismo.
nos primeiros séculos da nossa religião, mas hoje ela sobrevive e se perpetua pelos protestantes. Testemunhas de Jeová, que batem as portas aos sábados, não creem que Cristo é Deus. E para isso, estas palavras do último evangelho, eles tiraram, e o verbo é Deus, e colocaram parecia. Ser e parecer não é a mesma coisa. Pois então, eles tiveram esse atrevimento, e outros muito infelizes, mormons, se não me falhar a memória, adventistas, não sei se do 7º dia, da palavra, do que for, da promessa, sabe Deus o que são, e o diabo que o gerou, tampouco creem na divindade de nosso Senhor. E assoma-se a estes os péssimos católicos, que por racionalismo falam como pode ser que Maria Santíssima seja mãe de Deus. Deus não tem mãe. Mas esquecem que o menino nascido no presépio é Deus. E a maternidade recai sobre uma pessoa. As senhoras não são mães de um carne e ossos com sangue circulando num corpo. Não é isso a maternidade. A relação da maternidade recai sobre a pessoa gerada. Se ela gera uma pessoa humana. Agora, Maria Santíssima gerou uma pessoa, dela nasceu um ser divino, Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por isso é verdadeiramente mãe de Deus, porque o seu filho verdadeiramente é Deus. Então, queridas almas, para celebrar esse Natal que para nós se prolonga até o dia 1º de janeiro, inclusive, 8ª, façamos uma grande profissão de fé na divindade de nosso Senhor. Foi por ele ser Deus que amanhã vamos celebrar a chacina em Jerusalém. Foi por ele ser Deus que nós celebramos hoje São João, que viu ab eterno, o princípio sem princípio, e foi por ele por este Deus que São João morreu quase centenário, sozinho, lutando contra nicolaítas, que eram outros, os primeiros que negaram a divindade do seu mestre, do seu Deus. Foi por ele ser Deus que os mártires deram seu sangue 3 séculos e até hoje seguem dando. Foi por ele ser Deus que a igreja não cedeu nessa verdade, não cede nenhuma, que houveram cismas, martírios, perseguições, concílios, brigas e muitas mortes. E é por ele ser Deus que nós devemos a ele a nossa vida. É o primeiro mandamento que o manda a ser amado sobre todas as coisas, sobre todos e qualquer um. E então é este Deus que nós vemos no presépio, que nós vamos adorá-lo, e por isso nós professamos nossa fé. Somos católicos, somos cristãos, logo seguimos a religião de Deus. Deus tem uma religião, sim, senhores. Deus tem uma igreja, sim, senhores. Qual? A que ele fundou, uma, única, católica, apostólica e romana, da qual nós temos a dita, por sua bondade, de professar a fé. Então vamos ao presépio, sim, vamos fazer como São Tomé, vamos tocar na sua imagem fria, mas vamos ver uma ensinação de algo que historicamente aconteceu, não é uma mitologia. E vamos receber a bem-aventurança que ele, com seus 30 e alguns anos, disse: bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram, e nós cremos que ele é nosso Deus, que nasceu de Maria Virgem, caminhou sobre as águas, ressuscitou os mortos e que nos prometeu o paraíso se nós cremos e o servimos como nosso Deus. Então, queridas almas, o maior presente que podemos dar a nosso Senhor é professar nossa fé em sua divindade. Aí vamos entender por que a igreja não pode errar, porque é de Deus. Vamos entender por que o magistério da igreja não pode errar, porque é eco da voz de Deus. Algo ecoa exatamente como foi pronunciado. Assim que vamos entender que não existe igreja santa e pecadora, só santa, sem mancha, sem ruga, como dizia São Paulo, e vamos entender porque só ela pode salvar as almas, e quem está fora dela vai encontrar a ruína, porque Deus não salva fora dos seus meios que ele estabeleceu para a nossa salvação. Então peçamos a Deus crer firmemente, de modo inabalável, na sua divindade e servir nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Deus. Olhamos no crucifixo, vemos a natureza humana, mas a pessoa, Deus.
Olhamos o presépio, vemos o menino, e ali nós enxergamos Deus feito menino. E um dia o veremos como nosso juiz, que há de vir a julgar a todos, e esperamos então, agradando-o, adorando-o, ser aqueles que receberão aquela outra bem-aventurada, bem-aventurados, não, vinde a mim, aqueles que são as ovelhas, ao reino que eu preparei para vós. Então, nessa esperança, adoremos nosso Senhor como Deus para recebê-lo como nosso prêmio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.